Filipenses capítulo 4, a nossa exposição é do versículo 2 ao verso 5. Nosso tema hoje é espinhoso, brigas na igreja, como proceder? Vamos à leitura do nosso texto. O que eu rogo a Evódia e também a Síntique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão escritos, os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Vamos orar? Pai amado, livre a minha boca da heresia, do egoísmo e qualquer aplicação que não seja de acordo com a sua palavra. Nesse momento, Senhor Deus, quero ser escravo do texto e somente do texto, e que ele exalte o teu santo nome. Passeie pela igreja com o teu Espírito, sonde os corações e sejamos arrependidos pela obra de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Eu preciso narrar para você o que está acontecendo aqui agora na igreja de Filipos, porque essa carta, como nós já comentamos diversas vezes, é uma carta da amizade, é uma carta que o apóstolo Paulo já introduz falando sobre saudade, sobre amor, sobre alegria, sobre união, unidade. Existe muita amizade envolvida nessa carta, a beleza nessa carta. Para aqueles que têm uma amizade muito boa, é muito bom ler esse livro junto, porque o apóstolo Paulo vai falar sobre perseverança, e o que um amigo cristão mais deseja para o outro é que ele permaneça na fé, que eles se encontrem aqui, usando a linguagem de John Bunyan, na cidade celestial, que eles caminhem juntos até o momento da cidade celestial se encontrarem lá. Então o apóstolo Paulo, lá no capítulo 1 de Filipenses, o verso 9, ele vai fazer uma oração por essa igreja, falando que o amor desses irmãos cresçam, e que esse amor cresça no conhecimento e na percepção. E ele vai continuar fazendo algumas exortações para essa igreja, como no versículo 27, não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vários veja, quer apenas ouça a respeito de vocês em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando, unânimes pela fé evangélica. E aí então nós entramos no capítulo 2, e eu quero que você acompanhe comigo essa leitura. Peço que os irmãos coloquem aqui no telão, capítulo 2. O apóstolo Paulo vai fazer mais exortações a respeito de unidade, perseverança, unidade. Capítulo 2, ele fala: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E então nós temos o hino cristológico, que é um exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo como servo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E o apóstolo Paulo vai falar: eu, Paulo, sou um exemplo de servo fiel ao Senhor desse jeito, do jeito que está no hino cristológico.
E ele vai falar que Timóteo também é um servo fiel ao Senhor, à obra do Senhor. Ele vai falar de Epafrodito também. Epafrodito é um homem que é um exemplo na igreja. Epafrodito é um homem que é um exemplo de servo, é um exemplo daquele que se interessa, que coloca o interesse dos outros superiores aos seus. E aí nós entramos no capítulo 3, e o capítulo 3, o apóstolo Paulo vai falar, cuidado, igreja, cuidado com os falsos mestres, cuidado com aqueles judaizantes, cuidado. E aí depois ele vai falar do movimento libertino. Cuidado também, cuidado com esses libertinos. O apóstolo Paulo caminha no final do capítulo 3 falando desse movimento libertino, e então a conclusão que ele faz até o momento, nós vemos aqui no versículo 1 do capítulo 4 é: portanto, meus amados, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. E aí agora você pensa comigo, Epafrodito chega naquela igreja, chama os irmãos para ouvirem o que o apóstolo Paulo escreveu nessa carta. É um irmão muito querido, como nós já vimos, ele esteve doente e quase morreu. A igreja estava preocupada e o apóstolo Paulo então, de forma emergente, de forma urgente, envia esse irmão para a igreja, porque a igreja está preocupada. Os meios de comunicação não são como hoje. E aí então ele envia Epafrodito, e Epafrodito vai com essa carta. Imagina ele chamando os irmãos da igreja, vamos ler o que o apóstolo Paulo tem a falar para a igreja, vamos ouvir o que o apóstolo Paulo tem a falar para a edificação da nossa comunidade, da congregação da igreja. E aí então nós chegamos no verso 2 do capítulo 4, em que ele cita o nome dessas duas mulheres, rogo a Evódia e a Síntique. É um consenso entre os estudiosos de que essas duas mulheres estavam em briga. Existia uma rixa entre essas duas mulheres, a tal ponto que estava dividindo a igreja, o lado A e o lado B, o lado de Evódia e o lado de Síntique. Duas irmãs brigando dentro da igreja. Presta atenção que a briga aqui não é debate teológico. Isso precisa ficar reafirmado aqui para os irmãos. A briga não é de teor teológico. A briga é de cunho relacional, relacionamento na igreja. E a briga se tornou tão séria que agora está havendo uma divisão na igreja. Falta de unidade na igreja. Agora você imagina a carta do apóstolo sendo lida e o seu nome sendo citado, o seu pecado sendo exposto para várias e várias gerações. E é essa a importância da pregação expositiva da palavra, em que aqui, culto após culto, embora nós, os pregadores, não mencionamos ou não mencionemos o seu nome, o seu pecado está exposto na Escritura. Aqui a importância da pregação expositiva para o meu coração e para o seu coração. Não é possível que você saia de todo o culto se sentindo tão bem, com nenhum pecado aqui exposto. O pecado aqui é a falta de unidade. Talvez se você tivesse relacionamento ou um pouco de intimidade com Epafrodito, qual seria a sua reação? Epafrodito, você é um traidor. Você contou o problema da nossa igreja para o apóstolo Paulo. Eu não fico mais nessa igreja, Epafrodito. Estão falando de mim. O apóstolo Paulo teve que intervir nesse problema. Começa a falar mal do pregador, começa a querer sair, a inflamar outros irmãos para irem junto com você. Isso faz parte do egoísmo, como nós já vimos e que tem aqui também, foi tratado na carta aos Filipenses. Tem orgulho, tem egoísmo. Eu não quero mais ficar nessa igreja, estão expondo os meus pecados de púlpito, parece que o pastor, parece que os irmãos estão pregando a minha vida. Se você deseja ser membro dessa igreja, temos alguns irmãos que visitam a nossa igreja, alguns que querem ser membros, você vai ter uma aula específica com o pastor sobre disciplina eclesiástica, e uma das disciplinas é a disciplina formativa. Deixa eu te explicar o que é isso. É diferente daquilo que você vê no Instagram, que diz que de púlpito não pode haver indireta. Só que aqui no púlpito da nossa igreja não existe indireta, meu irmão, existe direta.
e a direta é da palavra de Deus. É o meu e o seu pecado sendo exposto de púlpito. Essa é a importância da pregação da palavra, em que o Espírito começa a passear no meio da igreja e então começa a curar. Se há divisão, o Espírito começa a revelar os pecados e curar no meio da igreja, porque é isso que o Evangelho faz. É essa a proposta, é essa a ideia da loucura da pregação salvar pecadores. É a igreja viver em unidade. Agora eu preciso lembrar a você, se você tem esse tipo de reação, estão falando muito mal de mim do púlpito, os meus pecados estão todos sendo expostos, os meus pecados estão todos sendo falados de púlpito. Não é esse o sentimento dessas irmãs, porque o texto bíblico diz, veja comigo o versículo 3, lá no final diz que os seus nomes estão no livro da vida. Essas irmãs são salvas, então elas têm uma convicção diferente, cristão. Cristão, você tem que ter uma convicção agora. Você tem que ter uma convicção no seu coração agora, sobre o que é feito na nossa congregação, o que é feito na igreja domingo após domingo. E eu quero te conduzir a essa convicção no capítulo 10 do livro de Hebreus. Eu vou pedir que o pessoal da mídia me ajude. Capítulo 10, Hebreus 10, verso 24 e 25. Olha o que o texto diz. E consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. A PIB do Parque se reúne como igreja. Não estamos como os outros, nós nos reunimos como igreja. Então, o que nós fazemos, PIB do Parque? Mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. No nosso texto de Filipenses, capítulo 4, a última palavrinha ali no verso 5 é: perto está o Senhor. Aqui em Hebreus ele fala: se aproxima o dia. Mas, irmão Tiago, eu ainda não entendi o que o autor de Hebreus quer falar acerca de encorajamento. Que encorajamento é esse que o autor de Hebreus está falando, que tem que ser a convicção do cristão, que tem que ser a nossa convicção na igreja? Veja comigo agora capítulo 3 de Hebreus, verso 12 e verso 14. Se você tem o seu bloco de notas, anote essas passagens aí, são passagens para a nossa convicção. Olha o que o autor de Hebreus vai falar sobre encorajamento. Cuidado, irmãos, verso 12, cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. E encorajem-se, irmãos, essa é a nossa convicção, encorajem-se, irmãos, todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de nós tenhamos os nossos corações endurecidos. É muito importante você vir aos domingos, é pela exposição da palavra que o seu coração é lavado, o seu coração é purificado, é pelo lavar regenerador da palavra. E aqui está a importância, essas mulheres são mulheres dispostas a serem confrontadas, são mulheres dispostas a serem confrontadas no seu pecado, porque elas são salvas. Brigas na igreja. Como proceder? Brigas na igreja. Como proceder? Como eu disse, será que Epafrodito não está sendo, como alguns vão dizer, né, dedo duro demais ao falar dessas coisas para o apóstolo Paulo?
Por que a desunião na igreja é tão séria? Por que a desunião na igreja é tão séria? E eu vou responder essa pergunta. Primeira aplicação sobre brigas na igreja, como proceder. Presta atenção, se você deseja ser um pacificador, presta atenção comigo no verso 2. O apóstolo Paulo diz assim: o que eu rogo a Evódia e também a Sintique. Isso pode passar despercebido aos seus olhos, mas no original tem essa palavra rogo 2 vezes. É como se aqui dissesse: o que eu rogo a Evódia e rogo também a Sintique. Por que essa palavra é importante? Porque o apóstolo Paulo não faz distinção. Ele não fala assim: ah, minha querida Evódia, ah, minha amada Sintique. Dando a entender o quê? Partidarismo, favoritismo. Não há isso no apóstolo Paulo. Primeira aplicação para a igreja, para aqueles que querem ser pacificadores, para aqueles que o Espírito Santo está trazendo ao coração ser um pacificador, resolver o conflito na igreja. Não existe partidarismo. Só que o pacificador, ele fica enrascado, porque você vai falar com a Evódia, e a Evódia vai achar que você está do lado da Sintique. E aí você vai falar com a Sintique, e a Sintique vai achar que você está do lado da Evódia. O pacificador fica enrascado, porque você vai querer acabar com o conflito, vai querer trazer a reconciliação, mas a pessoa sempre acha que você está do lado do que é inimiga dela. E não é assim que funciona. O pacificador, ele não tem partidarismo, ele não tem favoritismo, ele quer resolver o problema. Nós queremos preservar a paz na igreja. A palavra que traz aí, vivam em harmonia, nós já lemos aqui, quando eu fiz a nossa revisão, é uma palavra difícil, inclusive, da gente trabalhar ela ao longo de Filipenses, porque é o fronel, ou frônesis. É viver em harmonia, ter o mesmo pensamento, ter a mesma atitude. É viver em harmonia, caminhar em unidade. E presta atenção comigo, vivam em harmonia. Na rua, não está escrito assim. Vivam em harmonia nos corredores da igreja, não está assim. Vivam em harmonia no Senhor. O problema, primeiramente, é com Deus. O problema, primeiramente, está no nosso coração. Pecados precisam ser tratados. Às vezes, meu irmão, é um probleminha de falha de comunicação com outro irmão que causou um problema gigantesco. Às vezes é um outro irmão que não consegue olhar por uma outra ótica a vida do irmão que está precisando de misericórdia. Pecados precisam ser tratados aqui, nesse momento de quando temos brigas na igreja. Primeira aplicação, não há partidarismo. Segundo, sempre tenha em mente, é um problema com Deus. E como todo pecador, quando é confrontado, ele dá algumas justificativas para o seu pecado. Ele começa a dar algumas desculpas. Você precisa ir preparado para isso. Tem uma irmã que, inclusive, no PG falou: olha, se eu precisar confrontar o irmão, eu vou fazer uma semana de jejum antes. A Bíblia não fala nada a respeito, é bom que você faça jejum, mas é bom que você esteja preparado no espírito, porque o irmão vai dar desculpas para o seu pecado. É preciso ir, sim, com sabedoria e cheio do Espírito. É um problema com Deus. Por que esse problema é tão sério na igreja? Porque é um problema com Deus. E eu quero que a igreja leia comigo. Novamente, eu vou pedir a ajuda dos nossos irmãos da mídia. Provérbios 6. Nós vamos ler do verso 16 ao verso 19. E para você, como é pela manhã, às vezes está um pouco cansado, está um pouco sonolento, eu quero que a igreja leia comigo. Nesse texto tem uma parte que Deus detesta, tem uma parte que Ele abomina. E eu quero que você preste atenção nessa parte. Tem algo que Deus detesta. Vamos ler juntos, calma aí, está aqui. Vamos lá, igreja, vamos ler juntos. 1, 2, 3. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta.
olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalham mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Anterior. E aquele que provoca discórdia entre irmãos. É um problema com Deus. Por que a desunião é tão séria na igreja? Porque é um problema que começa com Deus. E agora eu quero caminhar com você para João 17. Eu vou pedir novamente a ajuda da mídia. João 17, verso 20. Os irmãos não precisam ler comigo, mas eu vou ler no telão. Olha o que diz o nosso texto. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, para que o mundo creia que tu me enviaste. Continua. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Próximo. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Novamente, para que o mundo saiba que tu me enviaste. O problema da falta de unidade na igreja fala diretamente à obra da salvação de Deus em Cristo Jesus. É importante o apóstolo Paulo mencionar isso aqui, que elas são salvas. Essas irmãs estão tendo um problema e elas precisam ser tratadas. Só que isso não pode ficar muito tempo, perdurar muito tempo na igreja. É um problema que precisa ser tratado, não pode deixar crescer, não pode deixar evoluir, tem que ser tratado. Porque vai piorando, esse pecado vai sendo alimentado e vai endurecendo o coração e vai piorando. E isso fala sobre a obra de Cristo. É falarmos sobre o amor que transborda na Trindade, a unidade que existe na Trindade, todo esse poder. E aí nós estamos pregando. E aí quando o irmão vai para os corredores da igreja, há briga. A pregação do Evangelho é fiel, mas o que está acontecendo no coração dos irmãos de Filipos? O que está acontecendo no coração dos irmãos que ainda estão nutrindo pecados no seu coração? Fala diretamente sobre a obra de Cristo, é pregar de púlpito e despregar nos relacionamentos da igreja. A igreja caminha em unidade porque é desse jeito que o mundo vê o Evangelho em nós. É viver um pedaço do céu na terra, na igreja. E eu estou tratando aqui na igreja, vai evoluir aqui o problema. Porque temos de nos amar, começar a nos amar aqui na igreja. E isso invade o mundo, para que o mundo saiba que o Senhor nos enviou. Para que o mundo saiba que há amor aqui entre nós. Para que o mundo saiba de geração em geração que os irmãos em Cristo se amam. Há um anúncio que eu vi no Instagram falando sobre condomínio gospel, né? Condomínio gospel, vamos fazer um condomínio gospel. Condomínio só de crente. E aí eu sou daqueles que ficam vendo os comentários. Nossa, né? Horrível os comentários. O mundo precisa saber, a vizinhança precisa saber que os irmãos em Cristo são unidos, caminham em unidade. Que quando há alguma desavença, a igreja já está preocupada em sanar esse problema. Se há falta de unidade, a igreja já está preocupada em resolver esse conflito, porque isso fala diretamente da obra do nosso Salvador.
Por que a desunião é tão séria? Por que Epafrodito coloca isso nas mãos do apóstolo Paulo escrever? E para nós também, porque fala da obra salvadora de Jesus. Salvos em Cristo devem caminhar em unidade. O pastor estava falando de pegar a Bíblia e abrir e começar a achar que aquilo é para você, como se isso fosse a vontade de Deus. Nós não pensamos desse jeito. A vontade de Deus, e nós já vimos isso diversas vezes em Cristologia, que hoje o Senhor nos fala pelo Filho. A sabedoria está no Filho. E quando nós vamos para as narrativas acerca do Filho, chega um momento em que estão falando que ele está expulsando demônios por Satanás. Qual é o argumento de Jesus ali? Ele está expulsando, talvez você esteja na versão antiga, ele está expulsando por Beelzebu. Qual é o argumento de Jesus? Pode o reino de Satanás estar dividido, Satanás expulsando Satanás? E aí vem a conclusão lógica de Jesus: um reino dividido não subsiste. A sabedoria de Jesus Cristo, o Filho de Deus, é que o seu reino caminha em unidade. A igreja avança unida. Segundo princípio, brigas na igreja, como proceder? Veja comigo o verso 3. Sim, e peço a você, leal companheiro de julgo. Se você pega a sua Bíblia, tem uma notinha que vai lá para baixo e diz leal Císigo. Alguns intérpretes vão dizer que aqui é o nome da pessoa, Císigo. Tem teólogo que defende isso. O apóstolo Paulo está mencionando Evódio e Síntico em cima, menciona mais um aqui, e depois Clemente, que vai vir logo embaixo. Eu, no entanto, estou ao lado de outros, que acreditam que leal companheiro aqui o apóstolo Paulo não nomeou, mas a igreja sabe de quem ele está falando. Existem autoridades que acreditam desse jeito, e dizem que, na maioria das vezes, aqui, o apóstolo Paulo, a igreja sabe de quem ele está falando, embora não mencione o nome. Então ele diz: meu leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho. São irmãs que trabalham na igreja, são irmãs que estiveram ao lado de Paulo, com Clemente e meus demais cooperadores. Segundo princípio na igreja, brigas, como proceder? Chame leais companheiros, chame aqueles que lutam pela causa do Evangelho, chame cooperadores para promover a reconciliação e preservar a unidade na igreja. Chame irmãos. Em Efésios capítulo 4, verso 31, o apóstolo Paulo vai falando para nós como esse pecado vai se agravando. Lembra do que eu falei, da convicção que tem que ter no seu coração? Lá em Hebreus, não endureça o seu coração. É por isso que estamos aqui hoje, é por isso que ouvimos atentamente a palavra do Senhor. Não endureça o seu coração. O apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 4, 31, ele vai falar assim para a igreja: livrem-se de toda amargura. Essa rixa de relacionamento aqui começou provavelmente com o que nós chamamos de amargura, do que a Bíblia chama de amargura. Algumas vão dizer ressentimento. O que eu ouço às vezes na boca das mulheres é o famoso ranço. É o ranço. Começa com o ranço, aquele ressentimento, amargura. O apóstolo Paulo tem uma lógica no pensamento dele, lá em Efésios 4, 31, que a amargura evolui para indignação e ira, se torna público com gritaria e calúnia, e evolui, bem como toda a maldade. Preste atenção, o apóstolo Paulo está falando isso à igreja. Nós não estamos livres disso, meus irmãos, mas a nossa oração é aqui: livra-nos, Senhor, disso. Livra-nos. Portanto, é necessário homens e mulheres de Deus, sábios e cheios do Espírito Santo, para tratarem conflitos na igreja. Homens e mulheres pacificadores, homens e mulheres reconciliadores. E aí você sabe, os casais aqui vão saber do que eu estou falando. Já viu quando você tem uma briga com a sua esposa?
Fica aquele silêncio ensurdecedor em casa. É horrível. Parece que a alegria saiu de casa, pela porta da frente e ainda deu tchau para você. É horrível. Você ouve tudo que acontece em casa, você passa pela sua esposa na cozinha e nem fala direito com ela. É péssimo esse sentimento. O clima está nebuloso dentro de casa. Parece que entristeceu todo o ambiente. E é por isso que o apóstolo Paulo fala conosco, no verso 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. A aplicação para nós hoje, irmãos, é alegre-se com a sua igreja. Alegre-se com a sua igreja. E é óbvio que o apóstolo Paulo aqui está falando também para todas as outras circunstâncias. Porque a alegria não vai depender das nossas circunstâncias, mas vai depender aqui de um poder do Espírito, que é a presença de Deus, que faz com que estejamos alegres apesar das circunstâncias. O clima está ruim, existe o lado de Evódia e o lado de Sintique, o lado A e o lado B. Divisões na igreja. E então o apóstolo Paulo fala, alegre-se, vamos tratar esse problema, igreja, e nos alegrar. Nos alegrar. É interessante como eu vejo algumas pregações e tem uma lista de infinidade de pecados, mas talvez ainda não te falaram sobre esse. É pecado você não se alegrar com a sua igreja. Busque se alegrar na igreja local. Busque a alegria na igreja local. Busque a alegria na igreja local. Por que eu estou reafirmando isso? Porque o apóstolo Paulo reafirma isso. E muitas das vezes você vai precisar dobrar o seu joelho e orar, e orar, e orar. Aquele irmão que às vezes você atravessa a rua só para não dar de cara com ele, você vai precisar orar, orar, orar e cumprimentá-lo. Até chegar o momento de cumprimentá-lo. Vai precisar chegar o momento de chamar o reconciliador, de chamar o pacificador. Por quê? E aqui eu estava fazendo essa pesquisa. Essa igreja de Filipos tem mais ou menos em torno de 15 mil habitantes. É uma cidade muito pequenininha. É como se fosse aquela cidade do interior, que todo mundo fica sabendo da vida do outro. É mais ou menos assim. São poucos habitantes, todo mundo fica sabendo do que está acontecendo na vida do outro. Natural numa cidade pequena. 15 mil habitantes. Minha esposa disse que é menor do que Elesbão Veloso, lá a cidade do meu sogro, lá no interiorzinho, pequenininho. Quando eu vou viajar para lá, todo mundo já fica sabendo que o genro do seu Nonato está indo para lá, para o Piauí. A igreja de lá, Batista já fica sabendo, os irmãos já ficam sabendo, o genro do seu Nonato está vindo aí. Marcam inclusive um culto, enche lá 100 pessoas às vezes, o genro do seu Nonato tá aí na cidade e ele vai pregar. Aí lota lá de 100 pessoas. Ele coloca 100 pessoas lá dentro do quintal dele. Cidade pequena. Já está no nível que eu acredito público aqui. Está no nível público. Então o apóstolo Paulo está preocupado com um problema interno da igreja, mas com reações externas. A ética social. Você que é pai, mãe, você sabe do que eu estou falando quando você educa o seu filho em casa, quando diz, dê bom dia, peça por favor, come de boca fechada, tenho ouvido muito isso constantemente, né? Come de boca fechada. Meu filho é assim direto, come de boca fechada. Porque você educa em casa para viver bem fora de casa. É isso que o apóstolo Paulo está fazendo aqui com a igreja, quando ele fala aí no versículo 5, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Sabe o amor que vocês têm na igreja? Amém, igreja. Seja conhecida por todos. Sabe a obra da salvação que existe para mim e para você? Perdoados em Cristo, arrependidos, unidade, alegria,
tendo aquela emoção muito boa de que estamos vivendo um pedaço do céu na terra, aqui na nossa igreja. É essa amabilidade que o apóstolo Paulo fala: viva na sua vida social, que os outros vejam isso em você, que os outros vejam isso no seu trabalho, que os outros vejam isso na sua forma de abordar, de tratar. É você ir mais feliz trabalhar a segunda-feira, né? Eu sou homem, às vezes a pessoa fala assim, né? E esse daí hoje, acho que a esposa dele dormiu de calça jeans. É o que dizem. Ou seja, é aquele dia que está estressado, está irado. O que o apóstolo Paulo fala aqui é: igreja, que a amabilidade, que a poderosa ação de Deus na salvação de vocês seja visível a todos no trato que vocês têm. Que a amabilidade de vocês, a educação que vocês possuem aqui dentro da igreja, por meio da pregação da palavra, em que vocês são lavados pelo regenerar da palavra, em que o pecado vai sendo mortificado a cada domingo e a cada domingo. Você chega aqui de um jeito, no outro você já melhorou, você viu o seu pecado aqui, você viu o outro ali, e você vai mortificando, você vai trabalhando no poder do Espírito, e a sua amabilidade vai aumentando. Você vai vivendo isso no seu trabalho. As pessoas veem que há diferença no seu trato. Por fim, o nosso texto termina dizendo: perto está o Senhor. Perto está o Senhor. E aqui eu tenho 3 possibilidades para você. Perto está o Senhor. Para você, pode significar juízo. E quando eu digo para você, é no sentido de que se você alimenta pecados desse tipo, e você não é salvo em Cristo Jesus, você está sentado nesse banco, você é aquele que vai promover discórdia entre nós. Então, o aviso para você que o apóstolo Paulo dá: perto está o Senhor, o juízo está sobre você, a ira está sobre você, o seu problema é com Deus. Perto está o Senhor, reconcilie-se com Ele, arrependa-se dos seus pecados, vá até o teu irmão, chame um reconciliador, chame um pacificador. Não há partidarismo aqui. Lute contra isso. Peça perdão, arrependa-se. Se não, perto está o Senhor, o juízo está sobre você. Mas como eu disse, esse não é o caso dessas irmãs. Elas são salvas em Cristo. Então a perspectiva aqui é outra. A minha perspectiva aqui que eu trago é a escatológica. Perto está o Senhor. É a esperança para mim e para você, de que o pouco que vivemos aqui nessa terra, o céu, nesse momento em que vivemos em comunhão aqui na PIB do Parque, esse momento é um momento de esperança. Mas não podemos esquecer que somos pecadores. Existe a maravilhosa graça, e eu acredito que o cristão ele não vive pecando. Tem crente que acredita assim: o cristão vive pecando. Não, o pecado ele é um acidente. Essa semana eu estava fazendo um devocional com meu filho e eu falei de novo coração a ele. Novo coração? Esse é algo que deve te espantar, porque é isso que a Bíblia fala. Você é nova criação em Cristo Jesus, há um novo coração em você. Novas reações ao amor de Deus, novo coração. Então você não vive pecando, o pecado é um acidente. A esperança escatológica é essa, que uma vez ou outra, irmão, uma vez ou outra, vamos ter conflitos na igreja e devemos resolver esses conflitos. Perto está o Senhor, vamos parar de lutar contra os nossos pecados, meus irmãos, e vamos viver em verdadeira plenitude de unidade ao lado do nosso Salvador. Perto está o Senhor, Ele virá. Perto está o Senhor. É a esperança para mim e para você que hoje luta contra o pecado, para não ofendermos o nosso irmão, não ofendermos a Deus, não ofendermos a santidade de Deus, e vivermos em santidade, e essa santidade se revestir de amabilidade, o vínculo do amor, e vivermos essa vida na igreja. E a esperança é: vamos parar de lutar contra o nosso pecado. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor, e Ele virá e vai acabar com toda essa luta. E então viveremos sim em paz,
definitivamente e eternamente uns com os outros. Existe uma terceira possibilidade, e essa nós vamos tratar na próxima exposição, na próxima pregação, em que o Senhor está presente geograficamente e no tempo presente. O Senhor está presente na PIB do Parque, o Senhor está presente em outras igrejas, o Senhor está presente, o Senhor está perto do seu lado. Por que isso é para a próxima exposição? Porque isso é muito importante quando você está em momentos de ansiedade, que você precisa da paz de Deus, que são os nossos próximos versos na próxima exposição de Filipenses. Perto está o Senhor. Vamos orar? Pai amado, que a unidade seja o nosso caminhar, que o Evangelho seja o nosso viver, que a paz e a reconciliação sejam a nossa meta, que não haja dissensão em nossa igreja, que não haja amargura, que não haja indignação, ira, gritaria, calúnia, maldade. Livre-nos de tudo isso, ó Pai. Livre-nos de brigas. Livre-nos, Pai. Cuide do nosso coração pecaminoso, que por vezes afeta os nossos relacionamentos na igreja. É o desejo do nosso coração, Pai. Dá-nos um domingo maravilhoso, um retorno ao nosso lar e à noite, regozijando-nos em Ti. Em nome de Jesus. Amém.